Olá pessoal, Simone Oliveira Zarã do Saber Evolutivo aqui. Sou instrutora de meditação não dual e também trabalho com a criação de novos paradigmas. Um paradigma é uma maneira de ver o mundo. Ele na verdade é como se fosse o enquadramento através do qual a gente enxerga a realidade. E eu sou tão apaixonada por mudar paradigma, porque eu acho que o paradigma que a gente tem hoje de realidade não atende mais nem o nosso momento evolutivo, nem as ânsias da nossa alma, nem os nossos desejos profundos. Então, eu queria falar hoje, né, nessa proposta de mudança de paradigma, eu queria conversar com vocês sobre a simplicidade e a complexidade da vida. Bom, a vida é simples ou é complexa? A gente vê um monte de frase motivacional, né? A vida é simples, mas a gente aqui complica. E as coisas são simples se você aceitar as coisas como elas são. Então, é pra gente aceitar ou é pra gente atender o nosso desejo de saber mais, de expansão, né? É pra gente se resignar à nossa pequenez ou é pra gente assumir a nossa grandiosidade? Enfim, todas essas dualidades, esses opostos, né, são onde a vida se manifesta, onde a vida acontece, onde ela se desenrola, né, nesse drama, esse grande drama da existência. E uma das coisas que eu estudo bastante é a teoria integral, e do filósofo Ken Wilber, né, ele é considerado o Einstein da consciência. E o Wilber fala de um conceito que eu acho que ajuda bastante a gente a entender aqui se a vida é simples ou se a vida é complexa, né? E a resposta que ele dá é sim e sim. A vida é simples e a vida é complexa. Uai, como é que é isso? Bom, vamos ver. Quem é que acha que a vida é simples? Normalmente você, né, todos nós aqui já tivemos a oportunidade de encontrar pessoas muito simples, né? Eu nasci numa chácara e a gente tinha lá os caseiros e a vida deles parecia ser muito simples, né? Era um fluir com o raiar do sol, né? E dormir com as galinhas, e aí tinha aquela rotina, né, de chácara. Quem tem chácara sabe disso, né? Fazenda, tem uma rotina que meio que consome todo dia, e é aquela simplicidade. A vida parecia ser meio sem complicação, sabe? Uma coisa bem descomplicada mesmo. Ou a vida de um pescador, por exemplo, né? De pessoas que vivem em comunidades ribeirinhas, aquilo tem um ritmo e aquilo flui, parece que as pessoas não têm grandes, vamos dizer, grandes aspirações, ou, né? E isso é lindo, isso é maravilhoso, isso põe a gente em contato com a imediacidade da vida, né? É viver a vida conforme ela emerge. Então, nesse sentido, a vida é simples, porque se o nosso mundo for realmente, o nosso universo for um universo, assim, pequeno, né, ou menor, ele é altamente controlável, né? Então, fica fácil. Então, aí a vida é simples, né? Um monge, alguém que já realizou Deus, que já realizou a vida, né, já realizou a nossa verdadeira natureza, também acha que a vida é simples. Você vai ouvir dele a mesma coisa, ou dela, né? A vida é simples, a gente é que complica, tá tudo aqui já, né? Tá tudo disponível. Mas, entretanto, essa não é a experiência que a gente tem da vida, né? A gente tem a experiência que a vida é bem complicada, é bem complexa, e que a gente muitas vezes não tá aparatado para navegar essa complexidade toda da existência, né? Às vezes a gente vai lá e tem que lidar com uma pandemia, por exemplo, e meu Deus, agora faz como é que a gente se ajusta, e como é que fica com o trabalho, como é que fica a economia, como é que fica a saúde, como é que ficam as pessoas que eu amo, ou a gente tem que lidar de repente com a perda de alguém querido, né? E aí e a morte é o quê, né? Por que a morte existe? Por que raios tem que levar alguém que eu amo tanto da minha presença? Ou a gente às vezes tem que lidar com uma doença, né? E você vê seu corpo, você quer viver e o corpo não está conseguindo responder ao seu momento, né? Ou um desemprego, ou uma crise financeira causada por qualquer outra coisa. Todas as vezes que a gente está em momentos de desafio, parece tudo muito confuso e muito complexo, né? Então a gente não consegue nem tocar a simplicidade, vou colocar aqui, né, como um símbolo do caboclo, né? Aquela coisa
tranquila, aquela coisa onde o universo ele está contido ali naquele pedacinho de chão, né, com os ritmos meio que constantes. E a gente não consegue ter a simplicidade do monge ou do sábio, né, ou enfim, dos xamãs ou das fadas. A gente não consegue encontrar aquela simplicidade ali. A nossa experiência de vida é de uma complexidade enorme. Então, o que o Wilber fala? Eu gosto desse conceito que eu quero dividir com vocês. Existe a simplicidade do caboclo e existe a simplicidade do ser realizado, né? E no meio tem uma complexidade enorme. Então, quando a gente está lá no começo da nossa evolução, né? Não no começo, mas em algum ponto da evolução, onde o universo ainda é pequeno, as coisas são simples. Elas são o que elas são. Existe uma aceitação daquilo como é, né? Se a gente vai pescar, tem peixe, pegou peixe, não pegou peixe, não pegou peixe. Hoje vai comer farinha e amanhã vê se consome um peixe, né? É uma coisa, é uma aceitação das coisas como elas são. Aí a gente, conforme a gente continua evoluindo, a gente vai tomando contato com outras maneiras de viver e o nosso universo se expande. E aí ele fica super complexo. Porque a linha do que é certo e do que é errado não está traçada, a linha do que a gente pode interferir ou não na natureza, ou nos ciclos da natureza não estão claras, a linha do que a gente pode interferir na nossa saúde ou não também não são claras, né? E fica tudo uma grande complexidade. Aí a vida aí nesse sentido, e a grande maioria de nós, né, da humanidade hoje se encontra nesse espaço, né, onde a gente perdeu a simplicidade, está tudo muito complexo e ao mesmo tempo a gente também não consegue responder e governar a vida com a imensidão que ela tem. A grande maioria de nós está nesse espaço. E aí tem a simplicidade do sábio. A simplicidade do sábio, ela é toda includente, ela já cumpriu todo o ciclo, né? O sábio que eu estou falando aqui, ou a sábia, eu me refiro ao ser realizado, a pessoa que realizou a sua própria natureza. E por que a vida para essa pessoa realizada é simples? Né? Não é porque o mundo dela ficou desse tamaninho, né? Que é a simplicidade do caboclo, vamos colocar aqui. É pelo contrário, é porque ela expandiu tanto para a vida que o universo dela inclui tudo. E como o mundo inteiro está dentro desse ser realizado, né? O Krishnamurti falava, não é você que está no mundo, é o mundo que está dentro de você. Quando o ser está desperto, ele toma contato com a totalidade da existência. E aquele eu que está tentando navegar a vida ali, né, por mares hostis, não está mais em operação. Não é ele que navega. O ser realizado, a pessoa desperta, ela sabe que nunca foi ela que estava navegando. Então ela relaxa, não porque ela controla a totalidade da existência, mas porque ela entrega o controle para algo que é a totalidade da existência. Então ela pode só relaxar e viver, e viver essa simplicidade, né? Essa segunda simplicidade nas palavras do Ken Wilber. Então, como é que a gente consegue, né? O que essas pessoas fazem para poder realizar essa segunda simplicidade? Elas entregam, né? A entrega é uma das posturas do ser desperto. Entrega o quê? Entrega o controle da vida para algo que está mais habilitado a controlar a vida do que o nosso ego, né? Do que o nosso senso de eu. Quando eu falo ego, gente, a nossa ideia que nós temos de nós mesmos. A gente acha, né, de quem a gente é. Então, por exemplo, o meu ego acha que eu sou a Simone, que nasceu no dia do meu aniversário, vai morrer no dia que esse corpo parar de funcionar, e eu estou restrita a esse corpo aqui, né? Com a minha história, com as coisas que eu gosto, com as coisas que eu não gosto, com os meus traumas, com as minhas qualidades. Isso é o meu senso de eu, que no caso aqui é o eu pequeno, né? Quando o meu eu desperta para o meu grande eu, quando eu descubro que tudo isso que eu chamo de eu é, na verdade, uma expressão desse grande eu contida no espaço e no tempo, né? Nasce e morre, mas que não me define, porque eu sou tudo isso, é o mundo que está em mim. Quando eu realizo isso é despertar espiritual, essa iluminação espiritual, a criatividade iluminada. Quando eu realizo isso, eu descubro que a maravilha de poder estar encarnado e viver o mundo através desse olhar, né, que é o que eu tenho, mas isso não me define, não me contém. Eu sou isso e muito mais que isso.
Eu sou a mesma coisa que você é. Então, como é que a gente consegue se desidentificar do nosso senso de eu pequeno, né? Que hoje, para a grande maioria de nós, está imerso na complexidade da vida, e a vida é um grande desafio e deixa a gente muito tenso, para mergulhar nesse eu, que é o grande eu, que é o campo, né? O vastíssimo, infinito campo sobre o qual o mundo inteiro emerge, o mundo inteiro existe. É meditação. Né? Meditação é tecnologia por excelência que faz com que a gente se desidentifique desse pequeno eu e se reidentifique com esse grande eu. E quando a gente se reidentifica com esse grande eu, a totalidade da existência está dentro de nós. Né? Então, não é porque ela é contida, mas pelo contrário, porque esse grande eu é identificado com a infinitude, a ilimitude, a vastidão da vida. Né, que não para, ela continua se desenvolvendo, ela continua expandindo. O universo cresce mais rápido do que a nossa pequena mente consegue apreender. Mas a hora que a gente se identifica com esse campo do qual tudo isso emerge, a vida fica simples. Porque, na verdade, eu não tenho que saber das complexidades da vida. A vida está pronta, o universo está pronto para governar. Inclusive, a minha pequena vida, né, de Simone aqui nesse mundo, o universo está pronto para governar e me orientar qual é o melhor lugar. O que não quer dizer que não vai ter momentos de confusão, porque vai ter momentos em que eu não vou entender o que é para fazer, né? Com a minha mente egóica, né? Que é o meu hábito, e tudo bem. Nesses momentos eu sei que então não é para fazer nada, é para esperar que as coisas vão se apresentar. Então esse é o meu convite para vocês, né? A vida é simples e ela é complexa, e ela pode ser simples de novo. Simples num primeiro momento porque a gente está confinado num universo muito pequenininho, então fica simples controlar. Complexa quando a nossa vida se expande completamente, e o nosso contato com a existência se expande, daí aquilo fica muito maior do que a gente consegue controlar, e a gente se sente confuso, perdido, às vezes tenso, insone, tentando saber para onde é que a gente leva esse navio. E simples de novo quando a gente aceita que nunca fomos nós que estivemos no controle, né? Tem algo muito maior do que nós, que nos inclui, inclusive as nossas ideias sobre nós mesmos estão incluídos ali, mas que é muito maior do que nós e que controla a vida inteira. Então aí a vida fica simples de novo, a gente pode só relaxar e curtir. Curtir a experiência de estar vivo com todas as dicotomias, os opostos, as polaridades, com todo o drama que a experiência de estar vivo nos convida. Então não é que a gente para o sofrimento, né? Não é isso, o propósito não é esse. O propósito é que a gente está livre para viver inclusive o sofrimento sem perder contato com a magnificência, a maravilha, o milagre de estar encarnado aqui, nesse momento, nesse mundo, nesse planeta. Então, convido vocês a refletirem sobre isso. Se quiserem meditar, não tem motivo nenhum para não começar agora. Eu sempre falo, né, para vocês, no site do Saber Evolutivo, www.saberevolutivo.com.br. Tem meditações gratuitas, só se cadastrar. Vocês vão ter acesso a meditações lá, e tem uma infinidade de meditações, né, que vocês podem aproveitar para começar a se desidentificar desse eu que enxerga tudo complexo e se reidentificar com esse grande eu que na verdade é o campo sobre o qual toda a existência emerge. E aí fica tudo simples.